Bem, eu estou aqui fazendo uma gravação, um registro da palestra que eu realizei ontem no evento Mulheres em Pauta, promovido pelo PMI, capítulo São Paulo, ao qual eu fui convidada justamente para realizar essa palestra em companhia de grandes colegas e em que nós tivemos momentos muito agradáveis de troca, de compartilhamento e de inspiração. Então, eu inicio aqui a minha palestra intitulada Mulheres em Ação pela Agenda 2030, um tributo. Bem, gostaria de iniciar agradecendo a professora doutora Mônica Mancini, que atualmente é a presidente do capítulo São Paulo do PMI, aliás, a primeira mulher a assumir a presidência deste capítulo. E vamos lá. Prossigo dando uma breve introdução ao que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Agenda 2030. Afinal, nem todos estão a par do que vem a ser esses ODS, como a gente chama, e também a Agenda 2030, embora eles sejam parte do meu dia a dia, do meu cotidiano de pesquisa no tema cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades resilientes. Bem, nesse slide constam justamente os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estipulados pela ONU e que são o coração da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela define uma série de metas assumidas pelos países signatários, inclusive o Brasil, que deverão ser atingidas justamente até 2030 e que tem muito a ver com a eliminação da pobreza, da extrema fome, a paz entre os povos, a promoção de equidade, a preservação do clima e justamente a luta contra as mudanças climáticas que vem destruindo o nosso planeta, entre outros aspectos importantes. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas onde é que está o link entre os ODS e a Agenda 2030 e as mulheres? Então, eu apresento aqui este link por meio de alguns aspectos que eu ressaltei, pertencentes ao relatório realizado pelo ONU Mulheres, um relatório publicado em 2018, foi o último relatório nessa linha, intitulado Transformando Promessas em Ação, Igualdade de Gênero na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, esse estudo, que é muito interessante, obviamente não pode ser abordado na íntegra nessa palestra, mas ele se encontra disponível nesse link que consta aqui no slide e disponível para download gratuito. Bem, esse é um dos aspectos mais importantes aí que nortearam todo o estudo. Mulheres e meninas correspondem a metade da população mundial e, portanto, detêm metade da capacidade humana no planeta. Portanto, quando as suas vidas melhoram, os benefícios repercutem para toda a sociedade. O acesso ao trabalho decente, que é relacionado ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8, e a renda regular nas mãos das mulheres contribuem não apenas para a redução da pobreza, que seria justamente o ODS 1, mas também para melhores resultados em educação, saúde, nutrição, tanto delas como dos seus dependentes, que seriam os outros ODS 2, 3 e 4. E as mulheres, elas têm um papel, nós mulheres temos um papel fundamental em todas as formas de preservação de vida no planeta, além de termos aptidões, em geral, claro, para a gestão, seja a gestão doméstica, seja a gestão corporativa ou mesmo nas atividades públicas, no setor público, né? Então, nós temos também uma ascendência, uma influência sobre esses outros ODS que eu relacionei aqui e também esses dois, a redução das desigualdades e a promoção de cidades e comunidades mais sustentáveis.
Eu até gostaria de abrir aqui esse ODS 11, porque ele é bastante amplo, né? Ele tem uma interface muito forte com outros tantos ODS, como, por exemplo, a ação contra a mudança global do clima, a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, o trabalho decente e o crescimento econômico, a educação de qualidade, entre outros, né? Na verdade, eu quis abrir esse ODS em particular porque ele diz respeito diretamente ao meu cotidiano de pesquisa e docência e também para mostrar como os ODS todos estão relacionados entre si. Onde mulheres e meninas têm direitos e oportunidades negados, portanto, o progresso e a Agenda 2030 como um todo ficam comprometidos, tá? E essa foi a principal conclusão a que chegou esse relatório. Então, dado esse brevíssimo contexto em relação aos ODS e a Agenda 2030, eu entro efetivamente aqui na minha palestra, que na verdade é um tributo a várias mulheres que eu admiro, várias das mulheres que eu admiro, porque são muitas, eu precisaria de um evento dedicado só a isso para poder homenageá-las todas, sendo que algumas dessas mulheres eu conheço e outras não. E muitas dessas mulheres, inclusive, que eu vou apresentar aqui, são mulheres praticamente invisíveis para a maioria da sociedade, mas que dão uma contribuição essencial ao atingimento dos ODS e, portanto, da Agenda 2030. Começando pelo ODS 4, que trata de educação de qualidade, várias mulheres elas são movidas pela transformação, pela capacidade de transformação que a educação tem, né? Ela proporciona, pode proporcionar modificações profundas nas pessoas e na sociedade, e as mulheres que estão envolvidas com educação, elas encontram nela força para superar inúmeros desafios cotidianos. Então, eu gostaria de salientar aqui a professora doutora Liede Bernucci, que é a primeira mulher a assumir a diretoria da Escola Politécnica da USP, cujo mandato está em cumprimento, né, de 2018 a 2022, que com a sua simplicidade, doçura e competência vem enaltecendo a Escola Politécnica em vários aspectos e vem conduzindo com brilhantismo aí a sua direção. Gostaria também de salientar aqui a nossa presidente, professora doutora Mônica Mancini, que preza pela educação de qualidade em todas as instituições em que atua e, obviamente, também com a promoção da igualdade de gênero, basta ver onde ela chegou em sua carreira e também na promoção desse evento maravilhoso dedicado às mulheres. Saliento também essa grande profissional que eu coloquei apenas como símbolo de tantas outras que percorrem rios, trilhas, enfim, caminhos por vezes insalubres para ensinar os seus alunos, as crianças, em locais remotos do planeta, né? A professora Graciela Busch aqui, ela representa, na minha opinião, um grupo de mulheres que faz esse trabalho com primor, né? E leva educação para crianças indígenas, no caso no Panamá. E aqui a professora Noa Dias Novaes, que sai pedalando pelo sertão cearense, inclusive durante a pandemia, para ensinar alunos com deficiências físicas e também outros que acabaram se juntando a ela, né, nos locais por onde ela passa, e ela se vale aí de vários recursos lúdicos, se senta ali num tijolinho ao sol, naquele sol escaldante do Nordeste, mas para não deixar as crianças terem uma perda ainda maior dos seus conhecimentos e do ano letivo. A pandemia também lançou luz sobre mulheres que trabalham constantemente, independente de pandemia, pela saúde e o bem-estar de todos nós, então que estão plenamente alinhadas ao objetivo 3, saúde e bem-estar. Entre elas eu destaco algumas das cientistas que às quais nós tivemos muito acesso durante a pandemia, porque estiveram presentes aí várias vezes na mídia,
em depoimentos em CPI ou nos telejornais, enfim, e que tem dado contribuições incríveis no campo da ciência, seja por vacinas, por testes, pela preservação da verdade, né, que seja, e também a pessoas como a enfermeira Adriana Silva da Costa, que aparece aqui nessa imagem maravilhosa que viralizou a internet, e que criou o abraço protegido por uma película plástica, né? Ela promoveu esse abraço a essa senhora num asilo da cidade de São Paulo, que já estava isolada aí na ocasião há vários meses, né, sem contato físico com ninguém, e ela teve esse insight, essa atitude maravilhosa que foi depois replicada em vários locais pelo mundo. A enfermeira Lidiane Mello foi uma pessoa que teve também a intuição aí de criar essas chamadas mãozinhas de Deus, feitas com luvas de procedimentos e água morna, para proporcionar um pouco mais de conforto aos pacientes internados com Covid, que ela observou que tinham as mãos, as extremidades do corpo muito frias, né? Então, para proporcionar um pouquinho mais de conforto a essas pessoas, como se elas estivessem de mãos dadas com entes queridos. Eu trouxe também a Thaís Ribeiro de Sante, que é uma das dos inúmeros profissionais que atuam na área de limpeza dos hospitais e clínicas, né? E que correm cotidianamente riscos enormes com o desempenho de suas funções, e a gente pode imaginar como isso se agravou durante a pandemia, né? E são pessoas que praticamente passam invisíveis aos nossos olhos. Falando agora do objetivo 8, que está relacionado ao trabalho decente e crescimento econômico, que também é o objetivo 1, com a erradicação da pobreza, eu destaco aqui mulheres que vêm se dedicando há muito tempo a repensar o lixo e as relações humanas. Como é que tem se dado isso, né? Por meio do Instituto GEA, que eu trouxe como exemplo, cujas fundadoras Ana Maria Luz e a Araci Musolino, que há mais de 20 anos vem trabalhando, vem repensando as formas de lidar com os vários tipos de resíduos, muito antes da gente ouvir falar com tanta frequência em reciclagem, economia circular e até mesmo em desenvolvimento sustentável, né? E elas vêm proporcionando, inclusive, condições de trabalho mais decentes para pessoas como a Alessandra Moraes dos Santos Silva, que é uma das inúmeras catadoras que eu ilustro aqui que eu homenageio aqui nesse slide, e que teve o seu sustento, inclusive, fortemente comprometido durante a pandemia, e vejam aqui as condições insalubres em que ela trabalha, né? Mas com toda a dignidade, né? E são pessoas que contribuem demais para, por exemplo, as questões ambientais, as questões do planeta mesmo, relativas à preservação do meio ambiente, né? Mulheres que não se conformam com a existência da fome e que, portanto, atuam em aderência a vários ODS, como, por exemplo, o 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, a redução das desigualdades, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar. Eu trouxe aqui como representantes a Luciana Quinalha Quintão, que há mais de 20 anos também atua com a ONG Banco de Alimentos aqui em São Paulo, que justamente busca redistribuir ou distribuir às instituições sociais vinculadas ou cadastradas no seu programa alimentos que não têm mais condição de ser comercializados por indústria e comércio, por terem assim a sua data de validade expirada, mas que estão em plenas condições de consumo, né? Então, por que não direcionar esses alimentos às pessoas que mais precisam? E é o que ela vem fazendo. Além dela, eu destaco aqui exemplos no outro extremo, que são as inúmeras pessoas aí que atuam no voluntariado, como por exemplo aqui a Natiele Castro, e também a
a Ione Nogueira, que trabalham na CUFA, que é a Central Única de Favelas, que tem tido uma das ONGs que tem tido uma atuação brilhante aí no período de pandemia, levando cestas básicas a pessoas carentes, né, que estariam esquecidas se não fossem essas pessoas, né, isoladas. Então aqui eu cito esse exemplo, que é um exemplo muito bonito, realizado lá junto às comunidades ribeirinhas do Acre, onde a Ione reside, e graças a ela foi feita uma ponte com o pessoal da CUFA para não deixar as famílias ali locais passarem fome, né? Há também aquelas mulheres que não se calam diante da violência e do preconceito e, portanto, atuam muito junto aos ODS 5, Igualdade de Gênero, e o 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, como, por exemplo, a doutora Gabriela Mansur, que é promotora de justiça aqui no estado de São Paulo desde 2003, especializada em defesa e promoção dos direitos das mulheres, e que fundou o Instituto Justiça de Saia. Eu trouxe aqui a página de entrada, né, desse site, em que constam inúmeros projetos, notícias e indicações, enfim, dicas para as mulheres e para quem quer ajudar as mulheres na proteção dos seus direitos, né? E vem fazendo um trabalho maravilhoso, especialmente junto a mulheres mais carentes. E também pessoas como a Djamila Ribeiro, que é uma escritora e ativista aí nas questões de racismo, e teve o seu livro O Pequeno Manual Antirracista, no ano passado, em junho de 2020, como o livro mais vendido no Brasil, né? Então, vem fazendo também um trabalho maravilhoso nessa seara. Mulheres que utilizam as tecnologias da informação e comunicação como ferramentas de inclusão e equidade. Então, mulheres que vêm aí atuando em alinhamento aos objetivos 5, igualdade de gênero, 8, trabalho decente e crescimento econômico, e também o 9, indústria, inovação e infraestrutura, entre outros. Cito aqui a nossa companheira que está aqui no evento também, Magda Guimarães de Andrade, que vem transformando os seus conhecimentos, a sua formação em TIC, em Tecnologias da Informação e Comunicação, em ações, em projetos que beneficiem as populações, especialmente as mais carentes, na sua belíssima cidade de Salvador. Então ela tem aí um sem número de projetos maravilhosos com os quais ela está envolvida, em que ela transformou o seu conhecimento em ações para a sua cidade, para melhorar as condições da sua cidade, né? E, portanto, em alinhamento total com o ODS 11, que é justamente da promoção de cidades e comunidades sustentáveis. E também cito o exemplo da Silvana Bahia, da ONG Olab, que foi idealizadora do estudo Preta Lab, que justamente avaliou, levantou, apurou a participação das mulheres negras nas áreas de STEM, né, e de tecnologias da informação e comunicação, e como promover uma maior atuação dessas mulheres nessas áreas que prometem aí tantas oportunidades de trabalho a todos, né? Bom, e finalmente aqui eu gostaria de ressaltar que os ODS 5, em particular, igualdade de gênero, o 16, paz, justiça, instituições eficazes, o 3, saúde e bem-estar, o 8, trabalho decente e crescimento econômico, foram postos em xeque para muitas mulheres durante a pandemia, não só no Brasil, claro, mas eu estou me referindo muito à nossa realidade. E em maior ou menor escala, o que já era ruim ficou pior. Então, sob encomenda do jornal Eu País, aqui para o Brasil mesmo, foi realizado um estudo com várias mulheres, aí com centenas de mulheres, né? E os resultados apurados foram os seguintes: mais de 50% das respondentes, das mulheres brasileiras, passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Crianças, idosos, dependentes de um modo geral, pessoas com deficiência.
72% das entrevistadas disseram que a necessidade de monitoramento e ou companhia a um ente querido aumentou durante a pandemia. E como a gente sabe que o tempo continuou sendo o mesmo, né, as 24 horas do dia, o que aconteceu é que essas mulheres abriram mão de muitas coisas suas pessoais, né, pessoais, profissionais, em prol da família, da casa, enfim, e dessas pessoas em particular que demandam mais atenção. A gente sabe muito bem que nos ambientes familiares nem sempre se reconhece o cuidado, tanto com a casa como com as pessoas, com os membros da família, como uma atividade específica, né? Ou seja, a gente segue em jornadas duplas, triplas e quádruplas, se é que a gente pode dizer isso, mas só para ilustrar como as mulheres foram impactadas durante a pandemia, né? E isso também foi comprovado pela ciência. Eu trouxe aqui 2 de inúmeros artigos que retrataram essa realidade em que os nossos jardins pessoais andaram um pouco mais obscuros. Então, por exemplo, esse artigo traz um levantamento de como a depressão e a ansiedade afetaram as mães brasileiras durante a pandemia. E esse outro traz um balanço de como a violência contra mulheres, crianças e adolescentes cresceu também durante esse período, né? Ilustro também essas demandas dos dependentes por meio dessa imagem aqui incrível que também viralizou as redes de Rosimeire da Costa em Goiás, ou melhor, em Tumbiara, né, Goiás, atendendo seus 5 filhos ao mesmo tempo em suas atividades escolares e com um único celular. Dá para a gente imaginar a dificuldade, né, para ela desempenhar esse papel. E aqui também, no outro extremo, uma cientista norte-americana, Gretchen Goldman, em entrevista à CNN, lá nos Estados Unidos, como eu disse, a gente pode observar ela usando um blazer amarelo, bem posicionada ali em frente ao seu notebook, dando essa entrevista, e o marido resolveu filmar o bastidor em que os bastidores em que ela se encontrava, né? Aquele caos doméstico com brinquedos, bagunça pela casa. E essa foi a realidade, tem sido a realidade de muitas de nós, né? Para que a gente possa realmente continuar desempenhando nossas funções profissionais, apesar da pandemia, né? Bem, eu gostaria de deixar aqui, agora sim, finalizar minha palestra com as seguintes colocações, né? Jamais nós seremos iguais aos homens, acho que a gente nem deseja isso, porque o que a gente precisa mesmo na nossa sociedade é de equidade, ou seja, que as diferenças sejam admitidas, respeitadas e endereçadas, né? E, na verdade, a diversidade é o que enriquece uma sociedade, né? Cada ser humano é único, por mais semelhante que seja a outros. E cada um de nós tem um papel importante e uma contribuição importante, contribuições importantes a dar à sociedade. Se nós mulheres, nos sentimos como nessa imagem durante muitos momentos de nossas vidas, né, praticamente evanescendo aí diante de um cotidiano massacrante por vezes, né, isso também pode ser fruto da gente estar se negando conhecer a nossa própria essência, né? E isso, na verdade, é a gente se submeter a um dos piores tipos de opressão, que é a opressão que vem de dentro, né? É a gente se proibir o autoconhecimento, né? E que nos proporciona, em última instância, é o caminho para que a gente se proporcione uma vida mais plena, né? Só quando nós abraçamos quem realmente somos é que podemos descobrir a nossa missão de vida e, portanto, encontrar os caminhos para realizá-la, né? Então, é isso que eu desejo a todas nós, né? Que nós descubramos quem realmente somos, descubramos as formas de nos realizarmos nos vários aspectos de nossas vidas e agradeço a todos e a todas pelo prestígio, pela participação nesse evento maravilhoso que foi o Mulheres em Pauta, promovido pelo PMI, capítulo São Paulo,
no dia de ontem. Abraço a todos e todas.